caminhos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa vida. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Atreva-me, Senhor, deter por um instante seus passos, mas amor me trouxe ao teu encontro. Perdoa-me, Senhor, ousar tocar teu rosto. Eu vejo que tua dor é mais que lancinante. Ó, vós todos que passais pelo caminho, vede
alma minha. Permita-me, Senhor, secar teu rosto, imprime tua face, Deus de amor, em minha alma como em pano, para que eu possa assim aquietar minha pobre alma que busca ansiosamente contemplar o teu rosto. Em tuas chagas nossas feridas foram curadas. Em tuas chagas nossas feridas foram curadas. Segue teu caminho, querido Jesus, não te detenhas um segundo mais. Deixa pegadas de sangue, doce e amado Jesus, para que eu te siga até a cruz. Segue teu caminho, ó doce Jesus, não te detenhas um segundo mais. Deixa pegadas de sangue, doce e amado Jesus, para que eu te siga até a cruz. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como o trouxemos pela natureza
a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que nem parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em
Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas
na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu:
Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam:
Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-na numa vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feitos de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira da Paixão, o silêncio toma conta de nós, toma conta da sua igreja. Silêncio, pois o nosso Rei adormeceu na cruz. O nosso Rei está dormindo. O nosso Senhor, o nosso Deus, adormeceu para nos salvar. Meu irmão, minha irmã, nesta Sexta-feira Santa, lembramos então do sacrifício redentor, de forma especial, porque toda missa o celebramos, de Jesus na sua Santa Cruz. Lembrando que o que Ele fez para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Na primeira leitura, temos essa leitura bastante conhecida da nossa comunidade, uma vez que em seu seio há a Irmandade também do servo sofredor, um dos cânticos do servo sofredor, que vem nos falar deste servo das dores, desse servo que carrega o peso de toda a culpa, sem ter culpa alguma. Esse servo que não tem mais aparência humana, que recebe os escarros, que recebe os açoites em silêncio e na prece. Lembrando dessa aparência não mais humana, devemos colocar-nos diante disso. Cristo, Jesus Cristo, imagem e semelhança do Pai, pois quem me viu, viu o Pai, nos fala as Sagradas Escrituras. Vem resgatar em nós a imagem e semelhança perdida. Essa face não mais humana, esse servo que todos tinham ojeriza, horror de olhar porque não é agradável. Na verdade, se formos olhar para dentro da podridão de nossos pecados, é esta face que nós resplandeceríamos. Todos se desviam o olhar, não querem ver. Quantas vezes nós também desviamos o olhar das dores da nossa humanidade,
das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos pecados. Nós não queremos ver os nossos pecados, aquilo que nós queremos e precisamos melhorar. Então, meu irmão, minha irmã, nunca é tarde para melhorar algo que precisa ser mudado em você, porque Cristo, Ele veio justamente restaurar em você, em mim, essa imagem e semelhança perdida. Ele veio desfigurar-se para nos configurar nele e através dele, na comunhão com o Pai, pela via do Espírito. Então que possamos, meu querido irmão, minha querida irmã, aproveitar a graça que nos é concedida pela cruz de Cristo. Cruz, sinal antes de maldição, e para nós, sinal de bênção, de graça, pois o sangue derramado na cruz nos banha e nos purifica, para que a imagem que nós resplandeceríamos se não fosse Cristo, seria esta que se desvia o olhar, porque são os nossos pecados que desfiguram o Cristo, porque nós estamos desfigurados pelo pecado, nós fomos desfigurados pelo pecado, nós nos desfiguramos pelo pecado. Então há um convite muito profundo, numa adesão que, por mais que tenhamos inclinação e tendência em pecar, batalharmos para evitar tudo aquilo que é ocasião de pecado na nossa vida, para permanecermos firmes na graça de Deus, segundo a imagem e semelhança que o próprio Cristo veio nos proporcionar a possibilidade de novamente termos. Então, meu irmão, minha irmã, não desvie o olhar dos seus pecados. Olhe com sinceridade para você mesmo, para os seus erros, para as suas fragilidades, pois somente assim, como há uma frase bem conhecida e verdadeira, somente aquilo que é assumido é redimido. Assuma seus erros, suas fraquezas para que você possa trabalhar diante disso, mudar e ser redimido, de fato, pelo Senhor. Olhemos também, não desviemos o olhar daqueles que têm fragilidades e fraquezas e que nós também podemos ajudar, sermos em Cristo instrumentos de salvação para essas pessoas. Pode ter uma pessoa na sua vida que seja uma cruz para você, que de algum modo desfigure você, que te maltrate ou que de alguma maneira não te faça tão bem. Aprenda a lidar com essas pessoas, com essa pessoa. Abrace a sua cruz com o verdadeiro amor com que Cristo abraçou a cruz, pois ao abraçar a cruz, Ele estava abraçando a mim, a você, a cada um de nós. Ele estava abraçando a humanidade. Ele, que foi tudo igual a nós, como nos fala a segunda leitura, assumiu a nossa condição humana e foi obediente ao Pai, até a consumação, entregando-se na cruz. Obediente em tudo. A obediência, ela é fator fundamental nessa vida de fé. Queremos livremente obedecer a Deus através da sua igreja, dos mandamentos que Ele nos deixa, não para nos aprisionar, mas para nos tornar verdadeiramente livres e aderirmos à cruz de Cristo para a nossa vida, porque somos seus seguidores. No Evangelho de hoje, a narrativa da paixão, bastante conhecida, também já ouvimos ela, um pouco diferente, mas também no Domingo de Ramos, quando abrimos a nossa Semana Maior, nossa Semana Santa. Ontem participamos do lava-pés da ceia do Senhor, da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. O Senhor nos pede que sejamos servos. Ontem nos ensinou isso. Hoje nos pede que sejamos obedientes, fiéis e abracemos com fidelidade a cruz. Cruz esta que hoje é para você, meu irmão. A cruz do isolamento. Abrace com amor a cruz deste isolamento social. Procure ouvir a voz de Deus neste tempo, sempre favorável para aquele que crê em Deus. Procure ver o que Ele quer dizer para você no dia de hoje. A cruz de não podermos ver nossos pais, às vezes,
de não podermos ver nossos avós, de não podermos estar com quem nós amamos. A cruz de tantos sacerdotes que, como eu, gostariam de ter a igreja lotada e repleta do povo, e não bancos vazios à nossa frente e um celular diante de nossa face. É a nossa cruz. Mas que em tudo isso a gente também tem aprendido a escutar muito. E vocês talvez não façam ideia a voz de Deus. Mas cruz também de vocês, povo de Deus, fiéis. Abracem, que certamente também gostariam de estar aqui, preenchendo e lotando essa igreja, cantando, louvando a Deus, fazendo a vigília, comungando, adorando, glorificando. Mas também não podem. Abracem também esta cruz, a cruz da saudade, a cruz da vontade, a cruz de estar diante de Deus, de estar na sua casa para rezar, a saudade de tudo isso. O que ela diz para você? Certamente mostra a sua fé, o quão importante é estar diante de Deus. Ouvia hoje de uma pessoa: não é a mesma coisa participar da missa online. E eu entendo e compreendo que de fato não é. Mas que nós possamos fazer dessa missa online uma verdadeira missa para nós. Abrace também esta cruz. Porque lembrando que hoje celebramos a cruz, mas essa Santa Eucaristia, iniciada ontem, por isso hoje não tem saudação trinitária, não teve ato penitencial, e ela vai se encerrar somente depois. Ela também continua. Há uma grande festa amanhã. Não paramos na Sexta-feira Santa. A cruz que nós abraçamos deve nos levar sempre à glória. Por isso, abracemos essas cruzes. Abracemos também a cruz de uma sociedade que talvez não compreenda o que está acontecendo ao seu redor e que muitas vezes acaba prejudicando o processo de uma normalização mais rápida. Rezemos por essas pessoas. Rezemos por aqueles que carregam a cruz do desemprego neste momento, a cruz do desespero dos autônomos. Rezemos por eles. Rezemos por aqueles que estão carregando a cruz do Covid-19, este momento de dor, não só para quem está doente, mas para suas famílias. A cruz dos médicos, que veem pessoas sofrendo diante de si e que talvez não saibam como fazer nada. A cruz também dos nossos governantes, que entre seus erros e acertos estão tentando achar um caminho para nos ajudar. São tantas as cruzes que podem ser extremamente pesadas, mas ao mesmo tempo podem tornarem-se leves à medida que nós vamos caminhando nessa via crucis, nessa via da cruz, e permitindo-nos também sermos crucificados com o Cristo, para com o Mestre aprendermos o valor da cruz, a importância de reaver a verdadeira vida que há após a cruz. Veja este processo como um processo de purificação, para podermos reaver a verdadeira vida em família, em sociedade, enquanto humanidade, que não pode tudo como acha que pode, que tem que abrir mão de certos valores para viver valores ainda mais profundos. Que possamos nós, com Cristo, entender o silêncio da cruz, silêncio que ecoa dentro de nós nessa Sexta-feira Santa. Ecoa como grandes gritos, apesar do silêncio, nos trazendo respostas, inquietações, algumas dúvidas, mas também sempre a certeza da fé de que em Deus tudo passa e que a noite da cruz, a noite do Calvário,
ela não perdura, porque Ele é o sol da justiça, que resplandece sobre toda a humanidade. Mas que nós possamos, ao contemplar daqui a pouco a Santa Cruz de Cristo e rezarmos também por toda a humanidade na oração universal, colocarmos estas cruzes que acabei de falar e tantas outras que somente você, no íntimo do seu coração, conhece, mas que certamente, neste momento, abraça com toda fortaleza esta sua cruz, com muito amor, na certeza de que, como cantamos por esses dias, o Calvário nos ensina a viver. E lá no Calvário também está nossa mãe, Maria, a Senhora das Dores. Ela aos pés da cruz, a quem Deus, feito carne, Jesus Cristo, a dá como mãe para cada um de nós. Ali também se prefigura a Igreja nascente, do sangue derramado, sangue e água de Jesus na cruz, nasce a nossa Igreja, nasce tudo aquilo que nós precisamos para seguir sempre em frente, na certeza do paraíso, na certeza da eternidade concedida por Deus. Mas que hoje o grande convite é olharmos para a cruz, contemplarmos o amor e a bondade infinita deste Deus feito homem, que se desfigurou para restaurar-nos, para salvar-nos, para abrir-nos a porta do paraíso, até então fechada, para nós, estabelecendo um elo que nunca mais se quebrará entre o céu e a terra, pois Ele é a nova e eterna aliança. Amém. Vamos acompanhar agora com muita devoção esta que é a oração universal que rezamos todas as sextas-feiras santas por toda a humanidade, por você, por cada um de nós e de modo especial a Santa Mãe Igreja em sua infinita sabedoria colocou uma prece a mais para esta sexta-feira santa, pedindo pela circunstância particular da pandemia que estamos vivendo. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a vossa obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos,
protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Pedro, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis os que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança merece alcançar,
a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dais aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que vos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia, alivia a dor aos que sofrem, dá força a quem está a seu lado, acolhe na tua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A cruz testemunha a entrega de Jesus, feita por seu amor por nós. Nela, adoramos o Cristo, que não poupa a própria vida para nos dar a redenção. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
possamos também nós, em nossos lares, adorar a Santa Cruz de Cristo, cruz que nos salva, madeiro da Santa Cruz, árvore sem igual para nos salvar. Este é o fiel madeiro da Santa Cruz. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro cansou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Meu querido irmão, minha querida irmã, contemplamos assim a face ensanguentada do nosso Deus, nesta sagrada Eucaristia. Na verdade, nós iremos comungar, mas hoje é o único dia do ano em que não há missa. Que possamos também, assim, nós continuarmos contemplando a face do nosso Deus e comungarmos também espiritualmente.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não... Que agora você possa também fazer aí no seu lar a sua comunhão espiritual. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. E antes de nos retirarmos silenciosamente, o silêncio permanece nessa sexta-feira, porque o Senhor deu sua vida na cruz. Como falava, Deus está dormindo, adormeceu na cruz e por isso o silêncio. Mas convido você, às 18 horas hoje, nós faremos um breve momento, coisa de meia hora no máximo. Depois deixarei um tempinho a mais para vocês poderem contemplar o Senhor morto, como já é hábito sairmos com as procissões do Senhor morto e com a Senhora das Dores. Nós, às 18 horas, nos encontramos novamente para esse gesto, não previsto pela liturgia, mas devocional. E às 19h30, aqui na nossa página, nós vamos compartilhar a encenação da Via Sacra, às 19h30, da Paróquia Nosso Senhor do Bonfim, região Santo André Utinga, que eles sempre fazem belíssimamente, e esse seria o 20º ano deles. Nós iremos compartilhar aqui na nossa página, às 19h30, a Via Sacra, todo esse relato da paixão, encenado, gravação do ano passado, claro, não é encenação atual, pelo pessoal da Paróquia Nosso Senhor do Bonfim, Santo André. Então acompanhe também com devoção essa encenação da Paixão de Cristo às 19h30, e às 18 horas também nos encontramos para contemplarmos o Senhor morto, esse gesto devocional que habitualmente fazemos em procissão. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.